Fala aí pessoal, belezinha? Bora rodar um pouquinho aqui em São Paulo aí. Na verdade o motivo do vídeo justamente são os problemas, quer dizer, né? Os pseudo-problemas encontrados por alguns proprietários de downtown aí que acabaram me fazendo, depois que eu voltei da Argentina com a moto. Muita gente me chamou perguntando, né, quais são as condições, como foi e tudo mais, e gente que está em dúvida para comprar e tudo mais, e ver alguns proprietários que andaram muito pouco com a moto, já estão trocando mola de bengala, estão fazendo coisas que, na verdade, além de gosto pessoal, não necessariamente são obrigações por um defeito de fabricação. Se alguns não sabem, boa parte das bengalas de scooter disponíveis à venda no mercado vêm com óleo de baixa qualidade e muitas vezes até em quantidades diferentes de uma bengala para outra. Tá? Então isso muda completamente a resposta da suspensão dianteira da scooter. Bom, a minha tem 15.500 quilômetros agora e eu não troquei o óleo da bengala, eu não troquei mola nem nada. Sinto que agora, depois dos 15.500 quilômetros aí, ela, em algumas condições onde, sei lá, o buraco é um pouquinho pior, aí eu sinto um pouco a suspensão dianteira, né? Mas nada que comprometa a dirigibilidade nem a segurança. Porém, se eu tiver oportunidade aí de dar uma parada, eu vou trocar o óleo da bengala sim, tá? Já troquei o pneu traseiro, estou caminhando para trocar o dianteiro agora, 15.500, tá? Então vou trocar o pneu dianteiro. Minha moto teve um recall da roda traseira, tá? Ela tem um probleminha depois que dos 12 mil quilômetros ela começou a fazer um barulho. Quando da mão ela faz um barulho específico e só quando acelera, quando sai do zero, eu achando que era o cavalete, que era alguma outra coisa, na verdade não era a roda traseira. Aguardei 35 dias, haja visto que isso não é nada que comprometa a segurança, porque a moto continua rodando, não tem rolamento estourado, tá? Realmente é um desgaste prematuro da roda traseira, que é acaso, tá? Porque as lojas que eu tenho contato aí, de todas as downtown vendidas até agora, trocando de duas a minha terceira, tá? Então 1 milhão vai dar problema em alguma coisa e fui sorteado, tá? A roda já chegou, é só encostar e trocar. Outra coisa também que eu percebi, o pessoal falando muito sobre o apoio do garupa, alguns vendendo o apoio do pé, né, do garupa, alguns vendendo por 160, outros vendendo por 240, agora surge um pessoal aí vendendo por R$450 e gente comprando sem nem ter usado a moto. O garupa, na verdade, encontrei 3 ou 4 aí que antes da mulher reclamar eu já comprei. Olha, vou ser muito honesto com vocês. Coloquei na minha, mas não é algo de extrema urgência ou necessidade. Você consegue rodar com a moto, tá? Algumas pessoas, na verdade, nem se incomodam com isso. Então, antes de sair trocando aí, procura saber se realmente existe a necessidade da troca. Outra coisa que eu comentei sobre o pneu dianteiro é que, com o passar do tempo e o desgaste dele, rola o shimmy, que é o que está na foto aí. Especifica que o pneu vai gastando, ele vai tendo mais contato com o solo, tá? E com isso existe um efeito, né, que dissipa a vibração do contato do pneu com o solo até o guidão. Então você sente a moto
shimar, né? A Downtown nunca tinha shimado comigo mesmo com baú e garupa, porém com o desgaste do pneu agora, se notar, vocês veem a deformação do pneu, que ele vai ganhar do formato do asfalto, e com isso acabou aumentando ou criando shimmy, né? E isso sim, entre 60 e 70 km por hora, compromete, tá? Solução: trocar o pneu, nada mais que isso. Não há necessidade de mais nada, né? Outra coisa que também eu percebo a galera comentando sobre consumo, vela de irídio. Essas coisas, na verdade, vão fazer muita diferença. A vela, por exemplo, se você tiver uma mecânica toda preparada, né? Uma vela e um filtro de ar não vai fazer a menor diferença, seja a sua uma PCX ou uma NMAX. Isso é coisa de vendedor de peça, tá? Outra coisa que está tendo vendedor de peça, toda semana eu recebo 2 ou 3 contatos de gente que vai em mecânico famoso aí, mecânico famosinho de internet aí, com problema, tá? Então assim, NMAX, os caras largam a porta solta, os caras que eu falo são esses mecânicos fora de concessionária, largam a porta solta, o cara dá a mão na moto, e aí o que acontece? A porta escapa e mói, vira brequim, polia, tampa, é tudo porrada, tá? As pessoas não reclamam em rede social porque esses mecânicos famosos tem um monte de gente que segue eles aí que faz barulho, tá? Então o cara acaba não reclamando. Existem diversos relatos aí, tá? Aí você vai falar: a concessionária é muito cara. Às vezes o barato sai caro, né? Porque na concessionária pelo menos você tem com quem argumentar e com quem brigar e um nome a zelar, e o mecânico de garagem aí, o cara vai dar um tapa na tua moto. E o caso que o rapaz perdeu a rosca da frase comprometedora, a moto do cara comeu a rosca do virabrequim. O mecânico famosinho queria encher o virabrequim e depois fazer outra rosca. Só que assim, esse material é temperado, né? Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Acontece como aconteceu com o cantor sertanejo lá, né? Comprou um carro de 300 pau e mandou soldar a roda, né? Quando chegou nos 200 por hora, a roda estourou e aí acabou na conversa, né? Como tem muita gente leiga no mundo do scooter aí, até desculpa usar, mas é um fato, né? Gente de primeira moto e tal, o cara dá um sapo seco, a moto continua rodando e tá tudo certo, entendeu? Não vai mudar nada. Por quê? Porque continua funcionando, né? E aí, mais adiante é que o problema vai acontecer, né? Com o próximo proprietário da moto, ou em condições em que o próprio dono atual acaba percebendo mais adiante, né, que fez uma besteira. Então, assim, muito cuidado. Se forem fazer, acompanhem o serviço, nunca largar moto se na concessionária você, muitas vezes, algumas não permitem, principalmente Honda, né, acompanhar o serviço, você acaba trocando um mecânico de bairro aí, um mecânico de garagem aí, e larga a moto lá e vai trabalhar. Por que na concessionária você reclamava quando não acompanhava? Essa conta eu não entendo, sabe? Sinceramente, o cara larga a moto lá, vai pegar um dia depois, mas se você reclamava da concessionária, por que você não foi acompanhar no mecânico de garagem? Provavelmente aí, movido pela questão da internet, né, onde muitas vezes um acaba falando bem, todo mundo acredita que aquilo é. Entenda que não estou denegrindo a imagem de nenhum mecânico, muito pelo contrário. Só eu acho que todo mundo pode errar. E tendo como base a ausência de informação de quem é novo de carta ou novo de moto, fica fácil, né? O mecânico de garagem falar mal da concessionária porque cobrou caro, porque isso, porque aquilo, quando na verdade ele abraça para ele a causa, e quando dá ruim ele dá um jeitinho brasileiro para fazer a moto voltar a andar, né? Enquanto a concessionária não pode fazer isso, né? Tem que colocar tudo peça nova.
E depois, falando em peça, né? Downtown, por exemplo, tem mais uma informação que talvez seja interessante. A aplicação de pastilha de freio, tá? Downtown usa a mesma pastilha de freio de SH 150 e 300. Só tem que tirar o alarme, tá? Informação que eu acredito seja importante para quem está procurando a moto para comprar e está preocupado com peça, né? Peça de consumo aí, você vê, pastilha já tem aplicação, né? E voltando ao assunto das questões de manutenção, uma moto específica, né? JTZ 5, comercializada pela Suzuki, às vezes comprar uma moto específica para dar para qualquer um mexer complica. Recentemente eu vi uma mesma situação com porca solta, feita por um mecânico de garagem aí. O orçamento da moto da Downtown aí ficou perto dos R$5.000, beleza? Então aí agora eu vou deixar uma dica de regulagem aí. Fala aí, pessoal, improviso aí, ó, no meio da rua. Tem gente reclamando de suspensão e de outras coisas e falando que fulano vendeu, que ciclano vendeu não sei o que de peça para melhorar a moto e tal. Eu queria dar uma pequena passada em alguns detalhes aqui. Tem gente que nem sabe mexer porque ninguém explicou e tudo mais. Então vamos lá. Para começar, alguns não sabiam da regulagem do manete aqui. Vocês giram. Quanto maior, mais longe ele fica da manopla. Quanto menor, mais perto ele fica da manopla. O que isso diferencia? A distância, sua mão vai ficar, o tamanho da sua mão em relação ao espaço aqui, né? A relação de tamanho com isso aqui. Quanto maior a mão, mais confortável fica para você manter distante. Quanto menor a mão, você regula, tá? Que a moto oferece aí. E muita gente nem sabe. Outra coisa que as pessoas não sabem, regular a suspensão. Então, e para quem não sabe, isso aqui regula a suspensão traseira. Ela vem na metade, tá? Ou seja, são 5 regulagens, ela vem na 3, certo? Então aqui eu coloquei na 1, você vai notar a diferença da altura da mola, tá na 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o limite da regulagem. Aqui ela vai ficar mais dura, tá? O que acontece é o seguinte, quando fadigar esse mais duro, você não tem mais regulagem, tá? Então eu não aconselho nunca usar no máximo. Como a minha pegada é um pouco mais agressiva, eu não gosto da traseira da moto mole, tá? Então eu vou deixar no 4 aí, cada um regula de acordo com o seu peso e com quem anda de garupa e o jeito de tocar a moto, beleza?